Esse é o Ancapso e nós vamos falar da palhaçada que o Lula está fazendo lá no G7, né? Tá tendo nesse momento a reunião do G7 lá na Itália e o Lula foi convidado de novo. Só que dessa vez, meu amigo, o pessoal tá ignorando. Cara, chega a ser vergonhoso esse vídeo aqui, ó, do Lula quietinho num cantinho ali. Ninguém vai falar com ele, ninguém cumprimenta ele, ninguém quer ser visto de um lado de um pinguço corrupto que só fala besteira sobre a Ucrânia, aí tá brincando com a canetinha ali, ficou brincando com a canetinha, tá lá o Macron falando besteira pra lá, tá o outro lá falando besteira pro outro lado, né, um monte de gente falando besteira pra tudo quanto é lado, e tá o Lula lá quietinho, porque a verdade é que ninguém quer ser visto ao lado do Lula, né, um cara que equipara Putin com o Zelensky, que equipara Israel com Hamas, o pior, né, na verdade, se você parar pra pensar, ele assume o lado do agressor, né, fica do lado do Hamas, e do lado do Putin nessa história. É realmente muito triste a imagem do Brasil no exterior. Vamos falar sobre isso daqui, porque tem mais um monte de coisa sobre isso, e principalmente tem o sucesso que está fazendo no G7 a Giorgia Meloni, que é de direita, e o Milei, também da Argentina. Olha que coisa, né? Para você ver o que diferencia, por que o Bolsonaro foi tão excluído desses eventos também? O Bolsonaro não foi convidado durante o governo dele, né? É verdade que ele pegou a época da pandemia, então teve toda uma dificuldade aí, coisa e tal, mas o que diferencia? Por que a Meloni está fazendo tanto sucesso e o Milei também, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por ginecologista da Janja, Seu Madruga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha, o Bolsonaro pode até não ter sido convidado para o G7, né? Porque foi uma campanha tão grande contra o cara lá no exterior que você sabe. Mas pelo menos ele não passou essa vergonha de ficar parado ali na mesa, ninguém quer falar com ele, né? Ninguém chamou ele para nada. O pessoal todo lá atrás, ele brincando com a canetinha ali, fica brincando com a canetinha, porque não sabe o que fazer, tá o pessoal lá, todo mundo conversando e coisa e tal. E o pinguço corrupto do Lula, né? Que vergonha isso, né? Ano passado, quando ele foi chamado no G7, ele não apareceu. Por quê? Porque era a força da novidade, né? Ele estava chegando ali no G7, depois de tantos anos, né, fora da política e coisa e tal, e aí o pessoal queria encontrar. Havia uma expectativa. O problema todo foi esse, como eu expliquei para você, a imprensa brasileira colocou uma expectativa de que Lula seria um democrata, que Lula ia chegar e ia voltar o Brasil ao panorama internacional e coisa e tal. Só que ano passado o Lula falou tanta merda, mas tanta merda, né? Aquele negócio de equiparar o Putin com o Zelensky, de equiparar o Hamas com o Israel, que não tem clima mais pro Lula na Europa. Aliás, em qualquer lugar do mundo, né? Porque todo mundo já viu que o cara é um idiota, um corrupto e que não vai a lugar nenhum, né? Quando o governo fica desacreditado, como está o governo do Lula, no segundo ano de governo já está desacreditado, ninguém mais leva o Lula a sério. Olha a situação do Lula lá brincando com a canetinha do G7. Ninguém quer falar com corrupto, né? Absurdo isso, né? E tá aqui o pessoal da BBC dizendo que o fim da lua de mel e os obstáculos à relevância do Lula no G7. Sabe qual é o grande obstáculo da relevância do Lula no G7? É o Lula. O Lula é um pinguço corrupto que só fala merda. É lógico, né? Ele é o obstáculo à relevância no G7, né? Ele não fala uma coisa encontrada com a outra, né? No final das contas é isso daí. E, bom, enfim, olha aqui, sem prestígio, Zelensky e Milei, que são duas das grandes estrelas desse ano. Evidentemente, a terceira é a Giorgia Meloni, que é não apenas a atual primeira-ministra da Itália, mas também mostrou uma força enorme nas eleições por Parlamento Europeu esse ano. Então ela está muito cotada e está sendo muito bem recebida por lá. E o Zelensky e o Milei, evidentemente, são as grandes estrelas do G7, né? Então tá aqui o pessoal todo se encontrando, o favoritismo do Trump levou o G7 a garantir o apoio de longo prazo à Ucrânia. Evidentemente, o pessoal do G7 sabe que é imprescindível para o mundo, né, que a Ucrânia ganhe a guerra com a Rússia. Se a Ucrânia perder a guerra com a Rússia, vai ser uma corrida de todo mundo ter bomba atômica que não vai ter fim esse negócio. Nunca mais teremos paz se a Rússia ganhar essa guerra com a Ucrânia. É essencial a derrota do Putin. E isso vai acontecer, já está acontecendo, né? O Putin já não consegue ir a lugar nenhum lá na Ucrânia, a economia russa já está cambaleando completamente, é uma questão de tempo até isso ser resolvido, né? Como a gente falou no vídeo lá da Ucrânia de hoje, vários países assinaram acordos de cooperação por 10 anos com a Ucrânia, principalmente Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, todos os países da Europa, todos os países do G7 assinaram acordos de 10 anos de apoio à Ucrânia financeiro e militar.
nessa guerra, né? E acordos de 10 anos. Ou seja, o Trump ele pode entrar lá, mesmo que ele queira alterar alguma coisa, ele não pode acabar com isso, né? Ou seja, essa é a importância do que está acontecendo. As pessoas sabem da importância da Ucrânia ganhar contra a Rússia. A Rússia nunca teve chance nenhuma. Ou talvez tenha tido chance no iniciozinho da guerra, lá se tivesse conseguido tomar Kiev em 3 dias, como se comprometia, talvez pudesse ter ganhado essa guerra, mas isso não aconteceu, né? Enfim, e aí, ou seja, o grande foco do G7 é esse, né? É isso e a Meloni, são as duas grandes estrelas, na verdade as 3 grandes estrelas, a Meloni, o Milei e o Zelensky, né? A Meloni levou o melhor no final, o esboço da declaração iria conter uma mensagem de requerer que o aborto seja um direito, né, no mundo todo, né? Vocês sabem, o pessoal da esquerda adora esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente está discutindo isso nesse momento. Já fiz um vídeo sobre o PL 1904 e a Meloni vetou. A Meloni não tem essa não vai ter declaração sobre aborto, não tiraram a declaração do aborto. E por que a Meloni está com essa força tão grande, né? Justamente porque ela representa o futuro. Mas qual futuro? A direita não alinhada com Putin. Esse é o ponto central. Olha o sucesso que o Milei e a Meloni estão fazendo lá na Europa. Por que eles estão com esse sucesso todo? Porque eles estão representando o futuro. Todo mundo já viu que o mundo está caminhando para a direita. E não tem problema, isso é assim mesmo, né? A informação descentralizada e distribuída deu esse poder das pessoas de conversarem entre si. Isso desmascarou as mentiras da esquerda, desmascarou as frases de efeito da esquerda e está levando ao mundo mais à direita. E é isso mesmo que a gente vai ver nos próximos anos aí, né? Só que, como eu falei para vocês, esquece, não existe mundo em que o Zelensky não ganhe a guerra da Ucrânia. Não existe esse mundo. Se a gente chegar nisso, acabou o mundo, não tem nada, né? Então a única alternativa que a gente tem de mundo para o futuro é com a Ucrânia ganhando, o pessoal sabe disso. Então automaticamente a Meloni, o Milei se tornaram peças fundamentais dessa história toda aí, né? E lógico, o próprio Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né? São as figuras centrais desse G7, tem a relevância toda. Isso me dá uma pontada no coração, porque veja a oportunidade perdida do Bolsonaro. Bolsonaro poderia ter revertido toda essa imagem, porque realmente houve uma campanha enorme dos jornais brasileiros de difamação do Bolsonaro no exterior. Bastava uma coisa, bastava uma opção. O Bolsonaro falou, vou comprar fertilizante do Canadá. E pronto, resolvido o problema, não precisa comprar fertilizante do Putin. Fertilizante sujo de sangue faz mal. Ninguém quer fertilizante sujo de sangue, óleo diesel sujo de sangue, ninguém quer isso. Compra do Canadá, compra de outro país. Tem um monte de país que vende fertilizante aí. Então, ou seja, bastava isso para Bolsonaro ter conseguido se colocar muito melhor frente à comunidade internacional. Teria feito um contraste com Lula muito maior do que agora. Ainda está sendo útil por conta da questão de Israel, que Bolsonaro está do lado certo e o Lula está do lado errado. Mas caramba, olha a oportunidade que Bolsonaro perdeu. É o que eu estou falando para vocês. O futuro é a direita, porque a população está indo para a direita, mas nunca, nunca que a direita pró-Putin vai ganhar. A direita pró-Putin é uma cambada de iludido, né? O pessoal fica falando que não porque o Putin é contra o globalismo. Meu amigo, Putin é o globalista, ele foi aluno do Fórum Econômico Mundial lá, do Klaus Schwab. Ele foi aluno do Klaus Schwab, o Putin, pô. É lógico que ele é o globalismo, ele tenta vender essas coisas para o exterior, como se não, que o exterior está decadente, coisa e tal, mas ele representa essas coisas, né? E vocês estão só caindo na propaganda desse pessoal, né? Você tá achando que está lutando contra o globalismo e está caindo na propaganda globalista mais ferrada do mundo, que é a propaganda globalista da Rússia, né? Enfim, aí é muito engraçado o encontro, né? O pessoal mostrando aqui, lógico, a Giorgia Meloni com o Milei fizeram sucesso lá, né? O Milei está fazendo sucesso onde quer que vá, ainda mais com uma grande vitória dele da lei de bases, né? Se encontraram muito bem lá, grande abraço e coisa e tal, muito bem encontrado lá, não, a felicidade. Por quê? Porque o Milei está em alta, a Meloni está em alta, os dois estão em alta, o cara cochichando alguma coisa no ouvido dela, né? E estão todo mundo feliz ali, são as estrelas da festa, eles e os dois aqui e o Zelensky, né? Aí o pessoal está até comparando com o Rishi Sunak, né? Repara que a Meloni também recebeu o Rishi Sunak. Esse G7 está acontecendo na Itália, por isso que a Meloni era que está recebendo os outros chefes de Estado, né? O pessoal comparando, né, como é que o Rishi Sunak, que recentemente perdeu a eleição, ou melhor, convocou novas eleições na Inglaterra,
o Nigel Farage tá crescendo muito nas pesquisas, é capaz do partido do Reform UK, que é o partido do Nigel Farage, ficar na frente dos Tories. Olha só que coisa, né? Enfim, olha só como é que a diferença entre a Meloni recebendo o Milley e o Rishi Sunak. Ela toda torta para trás, assim, para não chegar perto dele, né? Para não ficar muito perto dele, né? Com o Milley, tudo amizade, coisa e tal. Enfim, o pessoal comparando aí a diferença dos dois, né? Aqui o Milley encontrando o Papa, né? O Bergoglio, né? O Papa não gosta muito do Milley, não, né? Vocês sabem, né? O Papa é sossa pra caramba, né? Mas recebeu bem o Milley e coisa e tal. E o Milley ainda fez alguma piadinha com a Meloni depois que ela riu também ali do lado, né? Porque a Meloni também, vocês sabem, o Papa, né? Itália, coisa e tal, tem uma ligação muito forte ali, né? Aí tá aqui de novo o Milley fazendo piadinha com o cara, com o japonês. O Milley foi a estrela da festa lá do G7, né? E aqui é o outro momento que todo mundo falou é a Meloni com o Macron, né? Também não se bicam, né? Você sabe, né? A Meloni com o Macron. É isso daí, o rosto dela lá meio assim, né? Ah, e aí, tudo bem? Beleza, tudo bem? É isso daí, é legal, seja bem-vindo e coisa e tal. É lógico que ela não pode, né, desrespeitar o cara, o Macron é do G7, coisa e tal, mas não tá com cara de muitos amigos, não, né? Mas de todas essas coisas que estão mostrando, nada é pior do que o Lula brincando com a canetinha no G7, sozinho na mesa ali, ninguém quer falar com ele, né? Quem vai querer falar com um pinguço corrupto? É isso daí, Lula. Pode ir brincando com a canetinha aí, porque é o que restou para você. Pior, é o que restou para nós brasileiros, né? Com uma figura triste como essa sentada na presidência da República. Mas esse problema vai ser corrigido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.